Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores alvirrubros que acompanham o Anderson Batista no YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos falar desses problemas que o Náutico tem para armar a sua equipe, tanto na defesa como no ataque. O Náutico perdeu peças importantes na zaga e na função de referência. E enfrenta um adversário que, por mais que venha de derrota, é um adversário que hoje é o vice-líder da Série B no próximo sábado. Duelo contra o Vila Nova no Oba, em Goiânia. Um jogo duro, mais um dessa sequência de partidas do Timbu fora de casa. E o canal apresenta uma sugestão de uma escalação que poderia ser utilizada levando em consideração os desfalques com os quais Hélio e Guilherme dos Anjos possuem para essa partida. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, para um pouco. Observa se você é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se dentro do nosso canal. De suma importância a sua inscrição. Deixa o like nesse conteúdo, comenta à vontade sobre essa possível sugestão, que pode, quem sabe, ser posta em campo pelo Náutico para a próxima partida. E claro, compartilha para geral, para que outros torcedores alvirrubros possam acompanhar o nosso trabalho. Pois bem, o Náutico que, já começando pelo ataque, não vai ter a opção de Paulo Sérgio. O Náutico viu Derek suspenso, tomando o terceiro amarelo na última partida no empate em 2-2 contra o Novo Horizontino lá em São Paulo. E ainda perdeu a opção do atacante Júnior Todinho, que é a peça mais próxima, num lado tático, que poderia cumprir essa função de um 9 para essa partida contra o Vila Nova. Então, sem esses três nomes, o Náutico vai ter que optar por uma formação diferente. Eu, particularmente, não acredito que o garoto Rosa, que é oriundo das categorias de base do Timbu, seja testado como titular, até mesmo pela pouca minutagem que ele adquiriu nas últimas partidas. Então, com isso, o Náutico tem esse problema no ataque, em especial em ter um 9, e isso é um problema pensando na janela. O Náutico vai ter que ir com toda a força na busca por um centroavante, pensando na sequência da Série B. E a zaga? A zaga, Náutico viu, né, a situação do Matheus Silva no último jogo. O Náutico também tem essa incógnita em relação às atuações de Wanderson. E acredito que uma única unanimidade que o torcedor tem para essa defesa é a de Betão, junto com o próprio Igor Fernandes, que pelo menos nessa sugestão poderiam ser as peças a serem utilizadas juntas, como uma dupla de zaga, tendo o Yuri Silva no lado esquerdo e tendo o Reginaldo no lado direito. Anderson, mas o time vai ficar exposto. E a gente já coloca na tela para o torcedor conferir essa formação do Náutico, que para mim seria uma formação interessante para esse jogo contra o Vila, dadas as circunstâncias das baixas, tanto por lesão, como também por suspensão. Então, Náutico com Muriel no gol, laterais com Arnaldo e Yuri Silva, zaga com Betão e Igor Fernandes. Anderson, mas com Reginaldo e com Yuri Silva, o Náutico fica exposto. Verdade, concordo. São dois laterais com características ofensivas. No entanto, um meio-campo com 3 volantes. O que daria ao Náutico essa sustentação de, em muitos momentos até, contar com um desses volantes fazendo uma função de um zagueiro por dentro, ou na saída de bola, ou até mesmo jogando entre o meio dos marcadores da primeira linha, e até garantir essa saída de jogo com o próprio Wenderson e com o Luiz Felipe. Com essa trinca. Leonai, Luiz Felipe e o Wenderson. Tendo o Dodô fazendo essa função de meio. Jogando mais centralizado. Embora o Dodô tenha um papel fundamental nesse time, não é aquele meia central, um cara de boa movimentação que pode incrementar em várias partes do campo. E o Náutico saindo de uma trinca de ataque para uma dupla de ataque. A disponível no momento. Com Victor Andrade e com Vinícius. Então, a sugestão seria essa. Laterais apoiando mais. Laterais chegando mais ao ataque. Com um meio mais fechado por volantes
uma dupla de zaga com a qual o torcedor poderia confiar, e o ataque tendo essa liberdade de movimentação sem aquele 9 fixo, sem aquele cara de mais presença diária. Podem ser em alguns momentos o Vinícius, pode quem sabe o Victor Andrade flutuar naquele setor, o Dodô em muitos momentos chegar para finalizar, mas ter a liberdade tanto do Yuri pela esquerda como do Reginaldo pela direita. Pode ser uma alternativa até interessante pensando em outras partidas. Nesse caso é uma necessidade que o Náutico tem em colocar uma equipe em campo com uma maior minutagem, para não fazer apostas, para não se basear muito em jogadores que até então não são considerados titulares. E num jogo que, pelo menos para mim, a pressão está toda com o Vila. E é bom que o Náutico tenha isso em mente. Jogar toda a pressão para o adversário que vem de derrota para o Cuiabá, jogando fora de casa, enquanto o Náutico vem de um empate contra o Novo Horizontino, que embora o torcedor tenha lamentado, mas sempre fora de casa é bom pontuar, algo que o Vila não fez na rodada anterior. Então trata-se de uma formação, pelo menos para mim, equilibrada, traz os dois melhores zagueiros, explora os lados do campo com jogadores que conseguem chegar até a linha de fundo e gerar situações de um cruzamento, de um drible, de alargar esse campo. Um meio de campo protegido, com homens de combate, com exceção do Henderson. Tanto o Luiz Felipe como o Leonay pode fazer essa função, o Henderson encostando mais no Dodô, Vinícius e Victor Andrade com a função do ataque, revezando ali entre um 9 e um segundo atacante com bastante movimentação. O que é que vocês acham dessa sugestão de uma provável escalação do Náutico para esse jogo contra o Vila? A gente deixa essa sugestão aqui para o torcedor e, claro, espera seu comentário aqui dentro do nosso canal. Eu sou o Anderson Batista, Futebol Pernambucano é aqui e, claro, a qualquer momento a gente volta com mais novidades dentro da nossa plataforma. Forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima. Valeu!